Fala aí, pessoal! Vamos lá falar um pouquinho sobre sifonagem de aquário, seja na água doce, seja na água salgada. Vamos ver a importância de fazer a sifonagem do aquário, o que é a sifonagem, como se utiliza o sifão. Bora lá? Então vamos lá, pessoal. A sifonagem é uma prática muito saudável para os aquários, para os sistemas aquáticos, tá? Vamos falar da maioria dos aquários, do dia a dia aqui na loja, tá? Então, a ideia desse vídeo não é ser algo assim, é uma lei, é uma regra, tem que ser desse jeito, porque o aquarismo não é assim que funciona. Mas é importante a gente saber a base disso e ficamos aqui à disposição de vocês. Vocês podem mandar mensagem aqui no nosso WhatsApp para tirar eventuais dúvidas. Olha, Márcio, no meu sistema, como que eu faria? A gente vai tentar orientar, mesmo à distância. E claro, melhor ainda, quem conseguir passar por aqui, melhor ainda, bate aquele papo, toma um cafezinho e vamos falar da sifonagem. Por que tudo isso? Tá? Então vamos lá, vamos mostrar o que é um sifonador. Tá aqui, esse aqui é um dos mais conhecidos no mercado. Existem vários modelos, existem alguns modelos importados, né, oriundos da China, também vai atender muito bem. Não se apeguem a isso. Eu gosto muito dessa linha aqui, que tem essa versão um pouquinho maior, vamos falar assim, uma versão mini, tá? Mas é idêntico, o funcionamento é o mesmo, então a ideia não é falar do produto, tá? E eu vou mostrar aqui um dos que a gente usa aqui na loja, tá? Inclusive fizemos um vídeo para poder mostrar para vocês. Deixa eu voltar esse aqui para a prateleira. Justamente, tá? Para mostrar a ideia de como funciona. Porque muita gente fala, Márcio, eu ouço você falando de sifonar. O que que é? Como que faz? Como usa? Então essa é a ideia, tá? A gente explicar, mostrar como que é o funcionamento dele na prática, tá? Então, esse aqui, obviamente sem a mangueira, é o sifonador. A gente usa muito aqui na nossa bateria, tá? Consiste basicamente em, junto com a saída da água, na hora que você tem o efeito sifão para um balde, você vai extraindo, tá? As pedrinhas, elas não vão ser totalmente sugadas, você vai articulando ali, mas a sujeira vai sair bastante. Vocês vão ver no vídeo a sujeira sendo sugada e as pedrinhas voltando para o sistema. É bem legal, tá? Então, vamos lá. O vídeo vai ser autoexplicativo, né? Do sifão ali em ação na bateria, no aquário. Então, vamos falar por quê, como, quando fazer uma sifonagem, né? Sem ter receita de bolo, porque, como eu disse no começo do vídeo, não existe uma receita de bolo. Mas quando a gente orienta, olha, faz uma sifonagem aí no seu sistema e tudo mais, a gente gosta de recomendar, a não ser com casos muito extremos, mas a gente gosta de recomendar que você imagine o seu aquário, tá? Dividido em 4 partes, 4 quadrantes. Então, imagine você olhando por cima, você vê o quadrante 1, 2, 3 e 4. Você faz uma cruzinha no meio do aquário, imagina esses 4 quadrantes. E aí, no mês, você vai lá e faz a sifonagem nesse primeiro quadrante. No mês seguinte, você faz em outro quadrante e assim sucessivamente. Devo fazer sifonagem todo mês, desde a minha primeira montagem? Claro que não. Como eu disse, a não ser que aconteça algo muito especial, uma vaciladinha, foi excesso de comida, mas mesmo assim, tem outras formas de você tirar esse excesso de comida, esse excesso de sujeira, sem fazer a sifonagem. Por quê? A sifonagem no cascalho, ali na areia e tudo mais, ela vai impactar positivamente na extração de sujeiras, tá? Porém, ela também vai impactar, o que seria negativamente, nas bactérias que eventualmente estarão vivendo ali. E não são as mesmas bactérias, isso é muito importante ressaltar, não são as mesmas bactérias que habitam seu filtro biológico lá na cerâmica. Não são. São bactérias diferentes, com propósitos diferentes, tá? Então, a intenção de dividir o aquário em 4 partes, né? 4 partes é um exemplo, você pode dividir em mais etapas ou em menos, mas nunca sifonar tudo de uma vez só. Pode ser um impacto muito grande, tá? Para essas vidas biológicas que estão ali, né? Até, desculpa a redundância, né? Mas esses organismos biológicos que estão ali, beleza, galera? Então, a sifonagem ela vai se dar num período que um bate-papo com o seu lojista de confiança, você bater um papo com a gente que, tá na hora de sifonar, de repente passou uns
7, 8 meses, um aninho, a pessoa começa a perceber que alguma coisa ali está querendo dar errado, até antes, melhor ainda, né? Aí começa a fazer esse processo de sifonagem, tá bom? Vamos lançar o videozinho aí, depois do vídeo a gente fala um pouquinho mais sobre o processo de sifonagem, pode ser? Então vamos lá, pessoal. Vocês viram aí o vídeo, que legal, né? Não sei se vocês conseguiram perceber, qualquer coisa vocês voltem um pouquinho o vídeo. Eu fiz questão de deixar o vídeo, o áudio, né? Do vídeo, o original, tá? Não coloquei uma musiquinha nem nada por trás. Vocês perceberem, conforme a gente faz os movimentos, influencia na queda do balde, que eu não estou mostrando ali, mas vocês vão escutar o barulho da água caindo no balde. E vocês vão perceber que algumas folhas um pouco mais densas, mais pesadas, elas vão ser sugadas e vão voltar. Ser sugadas e vão voltar. Isso vai acontecer também com o cascalho, tá? E aí, eventualmente, essas folhas um pouco maiores, ou então ali uma casquinha de um turbo, alguma coisa assim, você vai ter que remover depois, com uma redinha, com a mão, ou algo do gênero. Por que isso, Márcio? Por que você está falando isso? É muito importante a gente deixar claro que o que vocês devem ter visto no vídeo, a sujeirinha, o que a gente chama de pozinho que está saindo junto com a água ali, naquele momento. Aquilo ali são as coisas que a gente não percebe a olho nu. Você pode ver a nossa bateria está sempre cristalina, tá? Mas aquela sujeirinha está ali presente. E essa sujeirinha, vamos falar assim, essa matéria orgânica ali, ela vai impactar em algum momento em níveis de nitrato, de fosfato, e dependendo do que você tem no seu sistema, isso pode influenciar demais, tá? Por exemplo, aquários que são de água alcalina, e a gente pode estar aqui falando do marinho nesse momento, tá? Quando você tem esse excesso dessa sujeirinha, daquela matéria orgânica ali embaixo, você pode ter uma tendência de acidificação, ou seja, você vai ter um aquário com uma reserva alcalina alta, se você dosa os seus produtos, mas o pH começa a baixar e você não percebe. Mesmo porque está aqui o puxão de orelha, que a gente dá em muitos aquaristas marinhos, a importância de fazer a medição do pH, tá? Porque, principalmente, a pessoa que está aprendendo ali os macetes do aquário marinho, né, está no comecinho, ela pode deixar acumular essa sujeira depois de um tempo, se acomoda, porque o aquário está indo bem, só que em algum momento, ó, o pH começa a cair. Então tem que tomar muito cuidado, porque matéria orgânica ali em decomposição, em excesso e tudo mais, ela tende a ir acidificando a água, tá? Então tome cuidado, então é importante fazer esse cuidado. Quando não se fazer, não efetuar a sifonagem? Em aquários plantados com substrato fértil, tá? Se é um aquário que eventualmente não tem substrato fértil, mas você tem bastante plantas em troncos, rochas, porque você tem essas plantas de rizoma por conta disso, é um aquário de baixíssima demanda, ou então é um aquário com plantas, um aquário de disco, por exemplo, com plantas em troncos e tudo mais, onde você não utiliza substrato fértil, não se faz, tá? Sifonagem em aquário com substrato fértil, tá? Então, isso é importante dizer. Primeiro, porque as vidas que vão estar surgindo ali, a fertilização, o poder fértil dele ali vai ser prejudicado. E é um solo vivo, tá? É um solo vivo. A ideia é a gente ter alguns tipos realmente de bactérias ali diferentes, tá? Então a gente não vai sifonar um aquário plantado, um aquário, por exemplo, em carpete. Muita gente olha o nosso plantado aqui de concursos, nossa, como que faz sifonagem? Gente, não se faz sifonagem. Você pode ir com a mangueirinha ali perto, pode não, deve, né? Ali perto das plantinhas, sugar um pouquinho ali daquele pozinho, aquela sujeira, mas é um aquário que tem que ter cuidados mais constantes, né?
e aí você não vai fazer a sifonagem, beleza, pessoal? Então, para encerrar esse vídeo, tá? Qual que é o grande aprendizado que a gente tem desse vídeo, que é um vídeo simples, tá? Que é do manejo ali do sifão, tá? Porque simplesmente a gente vir aqui fazer um vídeo e meio que impor, você tem que fazer a sifonagem no período, né, de cíclico de tal tempo, ou tal volume de água, seria assim um absurdo, tá? Porque cada aquário tem um comportamento diferente. Geralmente os aquaristas vão ter comportamentos diferentes com os seus aquários. Isso vai impactar demais nesses processos de manutenção. Então, o maior aprendizado: é importante sim fazer a sifonagem. Segundo, não se fazer sifonagem em aquário plantado, aquele que tem o substrato fértil, tá? Márcio, eu tenho o aquário com cascalhinhos e o substrato fértil está só lá no fundo para manter as plantas. Então, beleza, você faz a sifonagem ali na frente e ignora a sifonagem lá naquela parte do fundo, ok, tá? E terceiro, não menos importante, não fazer a sifonagem por completo no seu aquário, a não ser que após testes, observações, vivência, né, com o aquário, seja necessário fazer. Aí é uma coisa à parte, como eu disse nesse último bloco aqui dos vídeos, simplesmente você tem uma necessidade de fazer porque cada aquário tem um comportamento diferente. Aí sim a gente vai para esse fim, tá? A gente diz isso porque tem casos de aquaristas que vêm por aí, olha, tem que fazer sifonagem. Aí depois a pessoa vem até aqui e fala, Márcio, tô cuidando bem do meu aquário, tô fazendo sifonagem, tal, só que o meu aquário não tá indo. Meu aquário tá com problema assim, meu aquário tá com nitrato alto, o que tá acontecendo? Não sei o que, tal. E aí quando a gente vai pegar a rotina da pessoa, todo santo final de semana a pessoa sifona o aquário por completo. Aí não dá, a gente tem que ter vidas ali, né? Tanto que muito antigamente, na minha época lá de criança, os aquários, a gente não tinha esses filtros Rengon como tem hoje. Os aquários usavam aquelas placas no fundo, que acumulavam as bactérias de ali. Então tem o seu benefício ter alguns tipos de bactérias ali embaixo. Beleza, pessoal? Espero que tenha sido útil. Se passou alguma coisa batida, a gente pede desculpa e compreensão. A gente quis fazer um vídeo aqui do dia a dia, as principais perguntas que a galera faz pra gente. E, obviamente, mostrar o funcionamento de um sifonador aí na prática. Um abraço, galera. Tchau, tchau.